ficar registrado depois no YouTube direitinho? Vai de novo, Cris. Por favor, desculpa. Olá. Ana do Badelas. Ok? Tá ótimo. Então tá. Obrigada por nos receber, então, Cris, e o Bar Delas aqui nessa roda de hoje, que tem o tema Floresta Mulheres. E a gente vai, então, começar a leitura do texto hoje, que é um texto da Carolina Corrêa Santos, que está num lugar onde agora é muito tarde, então ela não conseguiu estar aqui com a gente. E a gente tem a presença da Diana Helene, que é uma mulher também muito forte, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, trabalha com gênero no campo da arquitetura e do urbanismo desde 2010, quando iniciou seu doutorado, premiado pela CAPES em 2016 com melhor tese, um blog pioneiro sobre o tema no Brasil, o feminismo urbana. Pode pôr aqui no chat, Diana, para todo mundo conhecer, enfim, e correr atrás dessa notícia. E a gente vai começar, antes de começar, a gente tem uma vinheta, que a gente botou ontem a vinheta, e a gente vai colocar hoje também. Só que dessa vez, hoje vai ser ao vivo, que a gente tem esse privilégio, né, de ter as musicistas aqui. Então, bora lá, vinheta. Oh, Abiti, Campo Formoso, Abiti, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Oh, Abiti, Campo Formoso, Abiti, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Ela chega de canoa, ela chega de canoa, vinda do lado de lá, vinda do lado de lá. Ela chega de canoa, ela chega de canoa, vinda do lado de lá. É a Adriana, o amanhã. Veio de ontem, veio de ontem, veio de ontem, amanhã, veio de ontem, ontem ainda virá, ontem ainda virá, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Veio de ontem, o amanhã, veio de ontem, ontem ainda virá, ontem ainda virá. Salve, Quinto Gamboa de Porto Alegre! Ui, que corrida! Maravilha! Bora lá, gente, então compartilhar esse texto maravilhoso. Acho que a Ângela aqui compartilha a tela. Bora lá! Esse é o texto que eles vão ler. Cada um lê um pedaço. Pronto.
Então, a nossa ideia aqui, para quem está chegando hoje nas rodas, é a gente ler o texto juntos, a gente vai lendo, e vai ouvindo um a voz do outro, e a gente, no final, para e conversa. A gente poderia parar no meio, mas acabou que a gente foi deixando para o final, foi rolando assim, nos últimos 2 dias, e foi legal. A gente tinha combinado mais ou menos de cada um ler um parágrafo, mas a gente sentiu que talvez se a pessoa quiser ler 2, sabe, para fluir um pouco mais, fica à vontade também. Não precisar ser só um, sabe? Mas a ideia é que a voz circule, que a gente escute várias vozes aí na leitura do texto. Então, bora lá, vamos começar pelo título. A Ângela sobe um pouquinho. E bora lá, quem é que começa? Acho que não precisa essa coisa de resumo abstrato, a gente pula, mas o título é importante. Eu posso começar. Arquitetura para uma possível utopoiese feminista. Carolina Corrêa dos Santos. Quando as mulheres falam, não aparece nunca, ou quase nunca, aquilo que estamos acostumados a ler e escutar. Como umas pessoas heroicamente mataram outras e venceram, ou perderam. Qual foi a técnica e quais eram os generais? Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental, suas próprias palavras. Nela, não há heróis nem façanhas incríveis, há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ele não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros, as árvores. Todos os que vivem conosco na terra. Sofrem sem palavras, o que é ainda mais terrível. Estevlana Alevieses, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, página 12. Carla Rustak é uma jovem historiadora. Natasha Meyers é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de York, em Toronto. Juntas, elas publicaram em 2012 um artigo chamado Involutionary Monumental Affective, Ecologic and Society of... Obrigada. O título é intencionalmente provocador, uma crítica à evolução. Como entendem os neodarwinistas, e uma forte censura à narrativa dos chemical ecologics. Assim, começando justamente por Darwin, pela aproximação afetuosa a textos seus majoritariamente escritos desde sua época no campo. Na periferia de Londres, Rustak e Meyers contam a relação nas quais o mais conhecido de todos os naturalistas se engajava. Como os muitos científicos do século XIX, Darwin dedicou muito tempo a estudar os encontros entre orquídeas e insetos. Relatos registrados, sobretudo, em seu livro de 1862, On the Virus. É isso? Controversies by which... Não sei falar isso, gente. Insects. Nesta obra, contam Rustak e Meier. Darwin descreve a grande variedade de cores, formas flexíveis, texturas sensuais e doces néctares que atraem os insetos polinizadores para as flores. Hoje, em contrapartida, elas completam ecólogos químicos, abordam as plantas como sua atenção e instrumentos voltados estritamente à pluma de atratores químicos voláteis que as plantas sintetizam e liberam na atmosfera. Dentro da narrativa que estes armam sobre a orquídea Orphis, por exemplo, as abelhas são seduzidas, enganadas e exploradas pelas orquídeas. Uma vez que os atratores liberados pelas plantas imitam o fenômeno, uma vez que os atratores liberados pelas plantas imitam o feromônio,
as abelhas seriam usadas para o benefício unilateral dessa espécie de orquídeas, sem que recebessem nada em troca. Nessa história, as relações entre espécies são racionalizadas de acordo com uma lógica funcionalista, além de reduzidas a metáforas economicistas, nas quais as abelhas visam essencialmente a economia de energia. Esqueci o texto. As orquídeas, Pode ir, Vitória. perdão. As orquídeas, por sua vez, respondendo mecanicamente aos preceitos de adaptação que sustentam a teoria evolucionista neodarwinista, não imitariam o feromônio muito eficientemente. Mimicry must not be too effective, para não correr o risco de extinção dos polinizadores. O encontro seria assimétrico. Os insetos são vítimas e as orquídeas garantiriam a manutenção da fertilização cruzada dentro de uma mesma espécie. Para Darwin, as orquídeas eram um bom modelo evolutivo porque praticavam a variação genética. Uma economia neodarwinista não pode admitir o prazer, jogo ou improvisação numa ou entre espécies. Página 77. Hustack e Myers não estão interessadas em contar uma outra história que conte com a improvisação e prazer mútuo, o jogo e a ação das entre-espécies, plantas e insetos. Ao iniciar sua história, a história delas, por uma visita à casa de Darwin, we begin this analysis by visiting Darwin in his home. Hustack e Myers já deslocam uma estrutura reconhecida das ciências naturais e se voltam ao pesquisador no seu ambiente pessoal, mas não limitante. Elas mostram, afinal, como a casa de Darwin, seus filhos, pássaros, colaboradores, os insetos que visitam e as flores que mantêm formam todos uma ecologia afetiva. Hustack e Myers dizem que quando Darwin treina sua atenção para a observação dos encontros íntimos entre insetos e orquídeas, seus relatos funcionalistas de adaptação eram silenciados, deixados em segundo plano em favor de histórias de afinidades, atrações e intimidade, of affinities, attractions and intimacies, e argumentam que essa prática experimental e multissensorial enreda o próprio Darwin afetivamente no evento da fertilização, página 79. Essa hipótese se vincula à ideia de Deleuze e Guattari de formação de um rizoma. Hustack e Myers imaginam Darwin num devir com as plantas e os insetos. Em um dado momento, elas mostram os relatos desabafos dos cientistas nas suas muitas vezes frustradas tentativas de indução no ato sexual das flores. Toda essa atividade acontecia justamente na casa de Darwin, que assim passa a ser exemplar, segundo Hustack e Myers, do que Isabelle Stengers chama em inglês achievement, uma participação coletiva de agências mais que humanas no mundo em transformação. Há pouco mais de um ano, setembro de 2015, a arquiteta carioca Carla Joaçaba apresentou seu projeto para a ampliação do Instituto de Matemática Pura, a aplicada IMPA, num concurso fechado entre 6 escritórios nacionais de arquitetura, todos amplamente reconhecidos. Um deles assina o projeto do novo edifício do Instituto Moreira Salles, na potente Avenida Paulista, e formados por homens. Carla Joaçara já entrava no processo como um tipo de exceção. Seu projeto não ganhou o concurso e não se conheceu publicamente o projeto do vencedor, logo após o resultado. Mas o que quero cogitar aqui é que a sua proposta, assim como a narrativa subterrânea de Darwin, que fazem emergir Hustack e Myers, é emudecida e desfavorável em prol, possivelmente, de algo que se colocaria como domínio do humano, adaptação unilateral e lógica evolucionista.
Não conhecendo o projeto que vence o concurso ou que melhor se adapta às demandas de um júri, também quase majoritariamente formado por homens, uma única mulher entre 8 jurados, minhas suposições giram em torno das perguntas que foram feitas a Carla Joaçaba, seguindo a sua apresentação e a sua proposição mesma. É minha hipótese que, dizendo de modo geral, aquele não era um mundo preparado para a história que ela oferecia. Não uma época heróica, mas uma narrativa simbiótica e coletiva. Com Joaçaba, provavelmente de maneira oposta ao esperado por aquele júri, não se tratava de uma história com um único ator real, ou um real fazedor de mundo, o herói. Todos os outros nesta estúpida história são acessórios, pano de fundo, enredo, espaço ou presa. Eles não importam. Seu papel é obstruir o caminho, ser ultrapassado, ser a estrada, o meio condutor, mas não o viajante, não o criador. Havia nas perguntas e comentários que surgiram à apresentação uma resistência e uma recusa a encarar a flexibilidade de uma resposta sua comum. Pode ser. E se tratava também do espanto de ter que lidar com sua ideia de que as plantas e o terreno projetavam tanto quanto ela. A paideira Rosa diz: aqui não pode ter edifício. O terreno diz quais edifícios ficam onde. É uma decisão que não pode ser só minha. Nossa. Seu discurso e, assim, sua oferta ao ímpar respondia à questão que ela havia se colocado desde o início do trabalho criativo. Como habitar a mata? Muito diferente da situação mais usual no Rio de Janeiro, que é habitar ao lado da mata. O terreno doado ao Instituto é uma enorme porção de terra tomada pela Floresta da Tijuca e que começa a 22 metros acima do mar e termina muito além de 100 metros de altura. As exigências dos matemáticos indicavam um violento adensamento de pessoas vivendo aí, aumentando o desafio de projetar algo que não destruísse, não movesse a terra e não derrubasse árvores nativas. Não satisfeita, Joaçaba queria ainda que a floresta fosse o habitat dos humanos usuários do Instituto. Sua apresentação, de cerca de 1 hora, começa mostrando a forma do primeiro edifício que imagina. No lugar de um desenho notadamente autoral, Joaçaba cola um desenho já existente em outro. O único desenho do perfil de um edifício não construído do arquiteto dinamarquês John Onks e um outro de espanhol Alejandro de la Sota. Os dois únicos pausam na trave colocada entre 2 pilares postes. Estabelece-se uma relação totalmente inusitada entre 2 desenhos de contextos muito diversos, através da necessidade e das contingências, mas também porque os 2 desenhos se deixam unir. Joaçaba, nesse sentido, interfere na relação, imagina o edifício seduzindo o outro e encaixando-se. Usa seus dedos, seu corpo, como Darwin, para uni-los, participando ativamente na transformação deles, seus sujeitos experimentais, até o ponto em que comovia e era comovida por eles. Mustak e Mears, 2012, página 85. De fato, não eram raras as vezes em que, no seu discurso, Joaçaba enfatizava o quanto os edifícios, as peças ou as coisas, como ela preferira dizer, se deixavam no terreno, a tipologia e as árvores. Era nesse conjunto que ia se transformando o projeto arquitetônico, um processo no qual ela era somente uma das agentes. E o projeto, na sua concepção, era um quase nada. Era o menos possível. A intenção é que não se veja nada, tudo é árvore, dizia. Quando mostrava um desenho hiperrealista em 3 dimensões, se ressentia. O render é um recurso, disse, que eu usualmente não utilizo. Por quê?
que ele não conta as coisas de verdade. É evidente que a verdade a que se refere é somente a narrativa que ela cria e que, como tal, ainda não existe materialmente. Mas também denota sua sabedoria intuitiva porque a engendra no processo feminista de contar, como bem sabem Rustak e Myers, mas também Dona Haraway e Marilyn Strathern. Interessa quais histórias contam histórias. O incômodo de Joaçaba com as imagens hiperrealistas se dá porque essas só podem ser uma imagem do real à medida em que nos remetemos a uma realidade absolutamente reconhecível. E é isso precisamente o que Joaçaba não quer. Sua preocupação está em imaginar o que não existe, suplementar, no sentido derridiano de também abalar, o mundo como ele se apresenta. No lugar de um projeto que evoque a presença do humano, emancipador e domador da natureza, Joaçaba oferece caminhos agradáveis, encontros no chão, molhar-se com a chuva, tornar-se, em resumo, um habitante da mata. O fim do processo arquitetônico é a construção. Não há arquitetura sem a intenção de construir. E diante do fim do mundo construível, se quisermos manter alguma qualidade nas nossas vidas citadinas, a construção se apresenta como um problema. Mas Joaçaba consegue habitar responsavelmente o olho do furacão, ou a Chulhuense de Dona Haraway, e imaginar, para além da interação de formas que já existiam sobre uma associação entre pilares, postes e traves, uma ecologia afetiva, que compreende humanos, não humanos e coisas. Ela explica, todos os edifícios, como eles estão flutuando, pousando sobre essas traves, eles são a sombra que também abriga as pessoas. Existem árvores em uma montanha, em um terreno que se configura uma propriedade. Existem homens que querem habitar, de modo como sabem fazê-lo, este terreno. Uma arquiteta tem que mediar esses agentes. Ela conhece a área, caminha no chão, conta as árvores. Decide por uma maneira de habitar. A topografia do terreno deve se manter, ela também é agente. Entre as árvores, e quando há espaço, surgem os pilares postes. As coisas pousam nos pilares e travas, que só se tornam pilares e travas nesse momento. A sombra passa a existir e a convidar as pessoas a se abrigar sob as coisas. Os postes captam a luz solar do dia e iluminam o chão dos encontros e passagens à noite. Essa narrativa é a que conta Joaçaba, de forma mais ou menos dispersa. Sua posição de enunciação é de que uma arquiteta, mas sua resposta é inspirada ou inspira uma ética feminista de responsibility, na qual uma narrativa como a de seu projeto para ampliação do IMPA pode viver. Aí conjugam-se atenções ao afeto, ao encontro e à ruptura, e aí os agentes não são somente humanos. Aí, uma prática de pensamento feminista que, segundo Dona Haraway, diz respeito ao entendimento de como as coisas funcionam, de quem está em ação, do que é possível e como os atores mundanos podem, de alguma forma, ser responsáveis por e amar uns aos outros menos violentamente. Carla Rustak, juntamente com Natasha Mills e Carla Joaçaba, contam histórias que engendram outros, dão agência a atores costumeiramente suspeitos, me envolvem nos seus fazeres e possibilitam contar uma, a mim, fábula especulativa. Atuam responsável e habilmente, com a habilidade da responsabilidade, por um mundo que urge por respiro, vivo ainda,
apesar dos tempos. Rustak e Miles corroboram a narrativa sobre Darwin, que se move corporalmente na direção da alteridade. Na ênfase que dão à sedução dos insetos e das orquídeas que Darwin busca realizar com seus dedos, suas mãos, seus lápis. O objetivo do ensaio de Rustak e Miles é precisar o moment através do qual organismos se lançam uns aos outros e se envolvem na vida um dos outros. Joaçaba mobiliza um grupo com que trabalha junto, mas também fornece essa potência tentacular que detém certas situações. Seus muitos apêndices fazem figuras de barbante, string figures. Elas me entrelaçam de poesias, o fazer, da fabulação especulativa, ficção científica, feminismo especulativo até agora. A necessidade de contar histórias que sejam novas e que desafiem aquilo que é facilmente reconhecível se vincula não só ao passado, ao que a história remete, mas a um porvir. O SF, String Figures, Speculative Fabulation, Science Fiction, Science Fact, Speculative Feminism, So Far, de Donna Haraway, tem a ver com a possibilidade de conformação de novos mundos e tempos, mundos materiais semióticos, presentes e futuros. E isso porque esse tempo chamado antropoceno seria um tempo de urgência das e entre as muitas espécies, incluindo a humana, uma urgência multiespécie. Nesse contexto, é preciso ser criativa, responsável, hábil. É preciso parar, é preciso pensar. Pensar devemos pensar. Isso significa simplesmente que devemos mudar a história. A história deve mudar. Maravilha. Então, agora a gente conversa, né, sobre esse texto que traz aí uma experiência de projeto que a Carolina agencia, né, com o pensamento de Donna Haraway, que traz, então, a ideia de a gente projetar em outros termos, não mais na ideia do herói, que é tão presente, né, o arquiteto-herói, mas numa arquiteta que escuta o território e ela é só mais um dos agentes que faz esse projeto. O terreno faz o projeto, as outras espécies, o pilar vem quando há um intervalo da árvore, há o respeito a esse solo, as plantas, e aí, em suspensão, a arquitetura começa a se dar, mas ela no concurso não é muito bem entendida por uma banca de homens, né? Então, tem aí um ensaio e também um jeito de olhar para isso, que o mundo olha para isso com estranheza. Queria só trazer essa fala, que é como que a gente pode não só ocupar os espaços onde antes eram só dos homens, vamos dizer assim, mas também fazer a nossa maneira, né? Ou seja, fazer de outro jeito, fazer a partir de outras relações, fazer a partir de outras ferramentas, de outros jeitos, olhando para esse terreno de um outro jeito, transformando a arquitetura numa outra coisa, né? Essa a ideia que eu acho que esse texto traz, e a ideia de narrar outras histórias, como o feminismo como um lugar de narrar outras histórias tão veemente necessárias aí, diante desse tempo antropoceno. Então, rodando a palavra, a gente tem a Didi, que é uma das convidadas aí para ajudar a puxar essa Quer que eu comece? Didi, quer pegar? Eu pego. Eu vou falar só um pouquinho, mas o texto lindo, e achei lindo a leitura coletiva também. Acho que esse modo de ler
já também indica uma outra maneira de pensar sobre, né? Então, adorei. Aliás, vou fazer isso na minha aula. Vou levar um texto para a gente ler junto, cada um pedaço. Ainda mais nesse momento que está tão difícil a gente se concentrar, né? Essa coisa de internet, WhatsApp, tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que essa leitura coletiva ajuda a concentrar, né? E a gente está aqui junto, apesar de cada um na sua casa. Achei lindo também essa metodologia de leitura. Não conheci o texto e nem o projeto, achei muito bonito. E gostei muito, acho que, não sei quem conhece a Donna Haraway, eu vou botar um videozinho depois dela aqui, que eu acho lindo ver uma senhorinha, né, maravilhosa, falando, é uma senhora, mas é uma senhorinha para dizer assim, sabe, aquela visão, às vezes quase de uma bruxa, né, que é aquela visão negativa em relação à mulher, e é uma mulher assim, vocês vão ver, eu vou passar um videozinho dela aqui, e ela é uma feminista que trabalha muito essa questão da gente pensar acho por isso que o projeto, ela usa tanto a Donna Haraway, né, essa questão entre que a nossa ciência hegemônica, masculina, branca, heterossexual, ela estrutura uma separação entre o ser humano e a natureza, né? Entre o homem mesmo, o homem masculino e a natureza. Eu acho que esse projeto traz muito essa tentativa, né? De não só separar e o ser humano ser aquele que domina a natureza a partir de uma técnica, que é o projeto, que é a arquitetura, né? E ele se impõe nessa natureza, né? Um modo de pensar a intervenção no espaço que quer se impor, né, nessa natureza, e ela propõe um projeto que, ao contrário disso, né, pensa uma integração, pensa uma humildade, né, acho que isso que a Yasana falou, de pensar o projeto como mais um elemento que vai guiar essa construção humana nesse espaço, vai ser os outros elementos que existem ali, né. Então, acho que é nesse sentido que é um projeto feminista, né, a partir dos princípios da Donna Haraway, né. Então, é muito legal, eu acho, também, para a gente ver que feminismo não é dizer assim que é para construir uma coisa para mulheres, que às vezes parece que é isso, né? Quando a gente fala uma arquitetura feminista, ou uma epistemologia feminista, urbanismo feminista, parece que é para construir para mulheres, e não, ela está construindo para todos os seres, inclusive, ali, não é só para os humanos, né? Mas é feminista no sentido de se contrapor a uma ciência hegemônica, que se diz para todos e universal, mas a gente sabe que ela é pensada para um tipo de ser humano, né? Um homem branco, de 30 anos, 1,80 m, sem nenhuma discapacidade física. Então, quando a gente fala feminista, é para desconstruir essa ideia de que o que a gente fez até agora, na maneira hegemônica, é universal, né? E aí, quando a gente vê o projeto, a gente vê isso, que é um projeto para todos e todes e todas e todos os seres, né? Mas ele tem um viés feminista nesse sentido, de desconstruir essas dicotomias, principalmente entre ser humano e natureza. Enfim, foi isso que me fez pensar, não sei aí o que o pessoal acha também, mas muito bonito, queria muito que tivesse sido construído esse projeto. Eu vou levar esse texto para meus alunos, Yasana, amei. É lindo. Vocês estão me ouvindo? Aqui está um barulhão, agora acho que parou. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. Parou. Passa aqui também. É tudo que eu desejo. É tudo que eu desejo. E é bom, né? Essa musiquinha pega. O pão eu já não gostei tanto. Mas, enfim, marketing é bom. É muito... Faz a gente sentir, né? O quanto que é importante a gente estar presente, né? Com todos os sentidos, né? Tá abarcando, né? Tá ouvindo, tá atuando, porque não tem como ser como era, né? Então, a sensação e todas as violências que a gente já vivenciou, e de tudo que está acontecendo nesse momento da nossa existência, existe um convite para que a gente atue, mas atue com muita força, mas com muita sensibilidade, que eu sinto esse feminino sendo, para mim, o futuro é feminino, né? Porque ele é compassivo, porque ele pensa numa economia circular,
porque ele acolhe, porque ele é de um poder descentralizado, disruptivo. Então, quando a gente atua nesse texto, que não é fácil, né? Parece que a gente é uma coisa muito utópica, é uma coisa que, como é que a gente vai atuar, por onde que a gente vai começar, a gente se joga e é cansativo, mas é tão libertador saber que eu não estou louca, que eu posso ter hoje pessoas que possam estar à frente desse movimento, né? É o que a gente estava falando hoje, né, Yasana, lá na reunião. Quando a gente vai falar disso e atuar nisso e realmente falar sobre essa escuta, porque isso é uma escuta, né? É uma escuta de tudo, né? Eu, dentro do lugar onde eu habito, das pessoas, é relacional, tem muito a ver com as minhas relações, como eu relaciono com um lugar que eu vou, um parque, né, o meu prédio, tudo está inserido nessa escuta. E é difícil porque a gente não tem esse espaço, e agora a gente está criando, e a gente está criando uma nova maneira, é uma revolução do sentir, né? É uma revolução que a gente está vivendo agora e atuar nela, né? Entender que essa vulnerabilidade, que esse acolhimento, que essa escuta, tudo isso é a nossa força agora, o nosso corpo, como é que ele está nisso, né? Como os nossos corpos estão atuando agora nisso, né? De como a gente está se cuidando, como a gente está se percebendo, o que a gente está... quais são os valores, né, que a gente está hoje atuando. Então, é muito bom poder ouvir isso, saber que a gente está com mais... com um clã, né, um maior grupo, para que a gente possa tecer isso de uma forma real, sabe? Real. Né? Então, eu fico muito feliz de estar participando. Tenho feito aqui os meus movimentos na casa, e aqui na Gamboa, e com as mulheres de propósito, e a gente sente como não é fácil, mas é essencial, é o que tem que ser feito. Né? Vou ficar mais atenta a essas autoras aí, né? Quero ver esse vídeo. E é isso, estou chegando, não consegui ver as outras rodas, mas como eu estou aqui, né, mergulhada nessas águas dessa luta, né, principalmente essa luta por moradia, por uma moradia digna, né, a gente começa a trabalhar esse elemento tão forte, que é tão feminino, que é a terra, realmente muda tudo dentro da gente, né, muda, desestrutura, mas é para colocar no lugar, né, é para ir para onde tem que ir, né. Oi, gente, estão me ouvindo? Tem uma fila, né? Tem a Noelle, gostaria de falar, depois a Vitória. Pode falar, Noelle. Então tá. Então, boa noite, mulheres queridas dessa floresta aí. Eu fiquei muito encantada com o texto, obrigada, Yasana, também. Né? E essa visão de arquitetura, porque, na verdade, enfim, eu estou muito ligada, né, à fotografia, a minha área aqui está sempre ligada também na arquitetura, mas não é muito o meu caminho, né? O meu caminho sempre é mais do lado das artes, do lado do retrato, pessoas, né? Mas também a gente sempre tem aí nessa conjunção arquitetura. E dentro da minha trajetória, né, eu lembro que a referência que eu tive, foi porque uma vez eu fiz uma foto, né? Eu fiz uma foto ainda nos anos 90, que eu trago ela, aproveito para convidar todas as mulheres aqui, né, para a projeção, que vai ser a Casa Substantivo Feminino, às 21 horas, eu acho que vai ter essa projeção fotográfica, né, e plástica.
Mas como é que isso se deu, né? Assim, quando foi, eu tenho essa, né, a gente já tinha essa proposta, né, da casa. E a referência que eu tive na vida, né, foi o Oscar Niemeyer. Eu acho que quem não está muito ligado, né, na estrutura, eu só tenho duas pessoas de arquitetos para mim embaixo, a Mezzanino, era da Bahia, e o Oscar Niemeyer. Eu tinha essas duas referências assim, não mais. Eu nunca tive uma relação muito com a arquitetura, no sentido, para mim, a arquitetura sempre foi essa coisa concreta. E com Oscar Niemeyer, porque eu fiz uma foto dos seios, que essa foto vocês não podem ver, né, que são as curvas de Oscar Niemeyer, que são os seios femininos, né, com o pão de açúcar. E ele me pediu que eu assinasse, ele queria muito, ele falou, Maria, vem, porque eu quero, ele descobriu, porque um amigo fez uma publicação, que foi o Luiz Carlos Prestes Filho, ele escreveu um texto numa revista na Rio Capital sobre essa imagem. O Oscar Niemeyer viu, conhecia o Luiz Carlos Prestes, do filho, né? E aí, nesse diálogo, ele pediu que eu fosse assinar essa foto para ele. E assim eu fiz, né? Assinei essa foto. E fui entender, eu estive na casa do arquiteto, e fui entender que todo o projeto dele é feito em cima das curvas, das linhas dos corpos femininos. Então, é tão interessante, né? Hoje, né? Já isso foi anos 90, e eu nesse caminho, né? Fazendo essas investigações sobre as mulheres e né? E nossos poderes, nossas forças, nossas uniões. Aí eu fiquei intrigada, né? E eu falei assim, sim, são as curvas de Oscar Niemeyer, essa arquitetura que fez uma diferenciação, né? Aí que eu acho que é a única pessoa que eu tenho, que eu tive, não sei. Vocês que são arquitetas, não, vocês têm mais referências. Eu, como fotógrafa, nunca tive uma área muito ligada à arquitetura. E aí foi muito interessante, né? Descobrir e depois ficar martelando isso na minha cabeça, né? Sobre esse corpo feminino que foi, né? Que foi desenhado, né? Que foi inspirador para Brasília, né? Nessa questão, né? Que foi inspirador para essa construção de Brasília também. Mas, ao mesmo tempo, aí vem aqui o texto, né? Dizer assim, né? E esses corpos que são utilizados dentro das estruturas dessas curvas, né, são silenciados, não são valorizados, né, dentro dessa estrutura, dessa construção. Então, é tão bacana quando fala assim, tudo é árvore, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui nessa construção diferenciada de uma arquitetura que seja realmente mais cuidadosa, né? Eu acho que tem a ver com esse nosso discurso feminista. É isso, gente. Depois vejam lá, tem as curvas e é isso. Só deixa assim as questões, né? Foi assim, fiquei intrigada. E obrigada pelo texto, obrigada por participar desse momento aqui. É isso. Oi, gente, boa noite. Não sei se vai dar para me ouvir, se acontecer alguma coisa, vocês avisam. Mas eu agradeço o primeiro espaço, né? É bem legal a gente estar numa roda discutindo esse tipo de assunto. E me interessou bastante no texto, com a fala da Yasana, posteriormente, e depois a fala da Didi Helene também, a parte que cita a Carla Joaçaba, né? E me remeteu a um trabalho, sou estudante da FAU-FRJ, né? E período passado eu estava cursando História da Arte e um professor pediu um trabalho que nós pegássemos uma obra contemporânea e remetesse a uma obra mais antiga, e foi justamente uma obra da Carla Joaçaba, né, foi a Casa Posse, que tem totalmente essa relação com o terreno, e a gente correlacionou com o Paládio, mas no meio desse estudo a gente viu como eram diferentes as propostas e como são diferentes as provocações que fazem uma arquiteta do século XXI com todas essas questões em dia e um arquiteto clássico, né? E, assim, esses períodos e esses diferentes espaços sociais em que eles estão colocados, onde tinha até uma ilustração da Vila Rotonda, assim, no topo do mundo, e como isso é o contrário da Casa Posse, né, onde ela está fazendo essa relação com a natureza e deixando esses espaços mais fluidos, mesmo que isso discuta um pouco com a geometria. Então, eu achei bem legal, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva feminina, né? A gente vê as obras, e eu acho que às vezes a gente vê as obras um pouco isoladas e esquece de pensar quem é o arquiteto, quem está projetando e para quem ela vai servir.
né? E acho que isso não deveria ser dissociado em nenhum momento. A gente tem no chat, o Luiz Guilherme Vergara teve que sair, mas recortou um trecho e eu achei forte, vou ler do texto, mas só para a gente sublinhar, né? Por uma ecologia afetiva. Segundo Dona Haraway, diz respeito ao entendimento de como as coisas funcionam, de quem está em ação, do que é possível e como atores mundanos podem, de alguma forma, ser responsáveis por e amar uns aos outros menos violentamente. Eu gostaria de falar alguma coisa. Posso falar? Posso falar, Yasana, ou você quer continuar? Eu acho que eu caí um pouquinho, né? Dei uma tropeçadinha aqui na internet. Estão me ouvindo? Eu estou. Estamos ouvindo. Ah, então tá. Não, só vou concluir, Suzy, aí você pega a palavra. O que está em jogo é uma outra atitude, né? Outra coisa que chama a atenção é essa resposta da Carla, pode ser ao júri, né? Acho isso bom, que é uma atitude que não tá, ela tá ao lado, ela não tá sobre o terreno, sobre os outros seres, né? Mas ela tá ao lado dos outros, né? E essa atitude, eu queria pontuar isso, eu acho que só se constrói com o corpo, com um certo corpo que a gente cria habilidades, sensibilidades, que nos faz ser capaz de estar ao lado. Né? Me parece fundamental. Pode falar, Suzy. Oi, todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre mulheres, né? E se a gente lembra, após cada guerra, sempre tem uma liberação maior em todo sentido, inclusive com as mulheres, né? Eu me lembro que depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a minha mãe era totalmente livre, né? Depois da Guerra de Vietnã, veio o movimento hippie, então as pessoas eram livres. E o que eu estou sentindo agora é que a mulher está tendo uma atividade forte, e essa atividade forte vai fazer que a arquitetura mude também, porque está tendo muitas arquitetas maravilhosas novas que, além de quererem satisfazer a forma, estão querendo satisfazer a alma. E a gente vê isso, né? E eu acho isso muito lindo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que contemplar. É a nova força da mulher na arquitetura, né? É isso. Queria falar um pouquinho sobre o começo do texto, né? Que ele é o texto do poema, e um trecho desse poema diz que está falando sobre a guerra, sobre o papel da mulher, e diz que quando o ato do homem, né, fala, ali não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros, as árvores, todos os que vivem conosco na terra. Sofrem sem palavras, o que ainda é mais terrível. E eu acho que isso tem muito a ver também com esse papel da mulher, né, que consegue olhar para isso justamente por não estar nesse lado opressor. E eu achei muito legal como a Carla Joaçaba, ela traz isso para o projeto, né, para a proposta de projeto, quando ela propõe um espaço para as pessoas pegarem chuva, né, que é um contato assim, com a natureza que às vezes a gente não pensa, por que a gente não cria um espaço aqui para a gente viver essa experiência? E eu achei que essa proposta que ela fez de colocar num projeto
o lugar para você entrar em contato ainda mais com a natureza, demonstra esse olhar, né, que a gente está falando, do papel da mulher dentro da arquitetura, como é que isso se reflete em projeto. E queria destacar isso, né? Muito interessante. Deve ser por isso que na extensão Floresta Cidade só entram mulheres, né? Os alunos de PA tinham que ver isso, hein? É incrível como está tudo ligado mesmo, né? A gente que tem vindo desde domingo, né, no início do Floresta Cidade, que a gente recebeu, né, o Jaime, que foi fundamental para o nosso entendimento, né, para a nossa compreensão desses tempos, dessa presença importante, fundamental, nesse momento, mais do que nunca, entender que a gente habita um planeta, né, como sempre os índios, trazendo nossos ensinamentos para a gente, habitam um planeta onde todos nós somos seres viventes e somos corpo, casa, cidade, cosmos, né? E todas essas conversas que a gente teve desde domingo até hoje, está tão ligado, né? Como esse olhar e esse entendimento que nós somos natureza e que precisamos apenas, simplesmente, entrar para dentro e olhar o que a gente pode construir a partir de estar pertencendo a isso, né? É tão potente, né, esse sentimento, e que, pensando nessa energia feminina, que já começou lá no domingo, né, quando ele falou do Lago de Leite, né, quando o texto fala do Lago de Leite, da Baía de Guanabara sendo a própria, né, mãe d'água, que nutre a todos, né? Assim, e pensando nessa coisa, ontem também, com a Gessá falando da coisa da guardiã, né, da diferença entre, né, entre guardar, né, cuidar, né, e possuir, e dominar. Né? É tão lindo porque é tão natural que a gente... tão natural que a gente pense assim, que a gente age assim, que a gente construa as coisas, que a gente possa se nutrir e nutrir o outro. Né? Tão natural isso, não natural. É tão essencial, é tão parte da gente. Né? É muito bonito ouvir esses textos tão conectados. Né? Só estou aqui delirando um pouco, gente, com vocês. Porque... Talvez até seja um delírio preciso, se eu pudesse falar. Mas eu concordo com você, Lígia. Eu acho que tem uma coisa muito bonita. O que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce? O que é? A gente respira, inspira, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce, nós inspiramos. E qual é a última? Nós expiramos. No aramaico, né? A palavra alma significa neshama. E sabem como se diz respirar? Linshom. Respirar e alma estão linkadas. Então, para nossa alma poder se elevar, nós temos que respirar ar puro. E o que nos dá ar puro? A natureza, né? E nós estamos destruindo, à medida que a gente está destruindo, o ser humano está destruindo a mata, está destruindo tudo de melhor, estamos destruindo a natureza e estamos deixando de respirar. Ao momento que você deixa de respirar, você se conecta menos com a alma. Então é tudo linkado, né? É isso, é muito lindo essa questão da alma com a respiração.
e esse respirar tem a ver com o tempo, né? Com o tempo que a gente possui. Muitas vezes esse tempo foi saqueado da gente, né? Principalmente todo esse feminino em nós, seja lá quem for, né? Mas principalmente a mulher, né? Então esse lugar de poder ser, de poder falar, de poder sentir e de poder fazer disso uma forma de se manter, de ter fala, de não ser um lugar da porta dos fundos ou do que não, né? E hoje poder entender que com isso e com essa organização, com o orgânico disso, com os nossos tempos devolvidos, seja da maneira que for, a luta que for, mas a cada encontro desse, eu acho que mais a gente se devolve, né? E a gente amplia a capacidade de outras poderem se ouvir e se dar tempo. A gente constrói essa cidade, essa arquitetura em nós, né? E a gente começa a entender que a gente está totalmente interligado, né? Não tem como ter essa separação, né? E dentro desse sistema patriarcal de tudo trabalha muito em cima de uma conversão, né? Ele quer que você pense como ele, senão você paga com pena de morte, né? E o feminino tem muito desenvolvimento de algo, né? Essa capacidade de fluir, de conectar, de silenciar, de se dar pausas, tempos, né? Hoje a gente acha que tem que cada vez mais o meu trabalho e tudo que a gente vem fazendo aqui é para que as mulheres elas consigam trabalhar melhor e entender e assumir e dar limite para que a preciosidade do tempo delas lhes seja devolvido, né? Que seja colocado, organizado, o que eu quero, o que eu preciso, peraí, deixa eu sentir isso aqui, deixa eu pensar, porque são muitos anos de atropelo, né? E isso reflete, às vezes, da gente passar num lugar, qualquer, né, na cidade, e não viver ela, não sentir nem o que nos incomoda nela, né? E sair atropelando, né? E toda essa construção, né, de toda essa reorganização dos nossos corpos e da cidade, né, que se falam, né? E toda essa potência que a gente tem que trazer hoje da materialidade da espiritualidade, se é que vocês me entendem, entende? Trazer a materialidade da energia, né? Dos elementos, sim, mais do que nunca acho que se faz urgente, né? A gente trabalhar a terra, a gente trabalhar nossa água, nosso fogo, trabalhar essa comunicação sem medo, né? De como estão meus chakras, cada uma como puder, mas unir forças para a gente estar bem, para a gente estar bem, para a gente estar forte, para a gente ter um exército, né, um clã, para um bom combate, onde a gente possa estar se organizando, tendo lugares de nutrição, tendo lugares de escuta, sem medo, sabe? De se parecer viajar, estou viajando, estou não sei o quê, e se a gente vai viajando, que a outra mana fala, está viajando, volta. Eu acho que a gente precisa se cada vez mais mulheres e esse feminino estar na linha de frente, sabe? E empreender. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter meios para estar bem, arranjar formas para estar bem, para se organizar, para se realizar, para ter seu dinheiro, para ter independência, para ter a sua casa, porque tudo isso vai fazer com que essa nova era esteja no lugar e nas mãos de quem tem que estar, né? Que seja mais compassivo, que seja mais amoroso no sentido da prática, né? Então, hoje a gente está falando onde estão os arquitetos, cadê, o que está acontecendo? E eu me pergunto também, porque eu não vivo muito isso, né? Mas hoje estou vivendo através de uma percepção muito, muito forte, que é estar trabalhando com mulheres de propósito e está trabalhando muito com esse direito à moradia. E aí eu comecei ouvindo as histórias e vivenciando aquilo. Quanto tempo isso está acontecendo? Quanto tempo isso vive em mim? Porque eu venho de uma família muito humilde também, muito humilde. Nossa, a gente sempre sofreu assim para morar, para conseguir pagar aluguel,
né? Meu pai, vários infartos por esse peso, né? E tendo que sair para trabalhar muito, muito nova para poder morar, pagar aluguel. E aí hoje eu vejo as manas, assim, construindo suas casas nas ocupações, se organizando, se juntando, e é muito forte, e não tem como não atuar nesse lugar para mim hoje, né? Para que realmente faça sentido o que a gente está fazendo aqui. Então é muito bom, eu quero falar assim que eu fico muito feliz que você tenha proposto. Quando a Lígia também parou e essa guerreira amorosa assim, Adriana, você tem que ouvir o que está acontecendo. Olha, Floresta Mulheres é isso. Eu falei, claro, assim como hoje a Thelma estava falando também, né? Porque se deixar a gente, porque a luta ela é grande, ela é braba, né? E é isso, estamos num território, né, de muita energia, de muita transformação o tempo inteiro. Eu costumo falar, quando eu chego em casa, quando eu chegando perto de casa aqui na Gamboa, esse chakra aqui já começa, eu já começo a caramba, temos que trabalhar. É uma terra, como você disse hoje, que eu achei incrível, uma terra que sobe, né? Eu falo, nossa, tem que estar em movimento, tem que estar em movimento. E cada vez mais eu acho que esses espaços eles têm que acontecer e a gente tem que dar uma sacudida quando uma estiver desanimada e sacode, grita para outra e leva um cafezinho, faz um pão e dá bronca. Mas eu acho que isso é muito, muito importante estar acontecendo. Que bom. Tem 2 pessoas aqui na fila, Noelle e Simone. Não pode ir, Simone, eu abri, mas pode ir. Eu acho que ela caiu, gente. Voltou. Você, Simone, pode falar, já chega falando. Fiquei com medo de não voltar, gente, porque já descarregou. Não, só comentar que o texto foi e voltou, né? Porque o legal é a corrente, né? Não é um texto difícil, mas também ele não é tão fácil, tem aquelas paradinhas das citações, aí ele vai e volta, e como é legal, né? Muitas vozes, parece que ajuda você, e é uma conexão, então acho que tem uma coisa da maneira de fazer, que eu queria dizer, como é gostoso, né? Que prende a gente, parece que entranha, sabe, na nossa força, e parece coisa de terra. Ela falando dessa maneira, você ouve alguém ler de uma maneira, num outro ritmo, e a gente sente muito, assim, eu me senti me colocando no lugar da Carla, assim, fazendo o projeto, sabe? Isso que eu achei legal, viajar, essa maneira de vocês colocarem essa floresta. E aí foi mergulhando. Eu fui mergulhando, assim, te elogiar essa coisa da gente se sentir. Eu estou me sentindo um pouco no projeto, aí Darwin, e terra, e conexão, viagem. E muito legal que você falou de se arriscar, né? Arriscar na viagem, porque eu acho que a gente ficou muito tempo travado, né? A gente não se arriscava. E como essa força de falar o feminino faz a gente, parece que ganhar a força, né, para olhar a arquitetura e questionar, uma coisa que eu acho que a gente não conseguiria questionar em outros tempos, um projeto de arquitetura, e a gente agora está pensando. E o mais forte, como até a Lígia falou, né, falamos da cidade, da Ameríndia, tem mais coisas para falar aí na frente, e como a gente pode, sim, né, repensar isso tudo, dessa maneira, assim, conectando um no outro, com muitas vozes. Eu senti muito isso, assim, parece que o meu corpo entrou dessa maneira. Mesmo quando eu me distanciava do texto, aí o grupo puxa, né? E as falas, né? Uma fala de simplicidade quebrou a complexidade em algum momento do texto. Eu acho que as falas que vieram deram uma leveza que a gente estava querendo. Então, assim, eu acho que a gente leva o texto com a gente, né? Meio que coisa de feminino, assim, que gosta de botar lá dentro, sabe? Muito bacana.
Que lindo, a fila tá aumentando, coisa boa. A gente tem aí, ó, não sei se Noélia ainda tá passando a bola, mas tem Adriele, Marília, Margarida e Noélia. Mandem ver. Passei, eu esqueci também. Pode ir. Então, vou falar. Tá dando para me ouvir bem? Então, eu queria falar um pouco sobre o que falaram um pouco sobre esse tempo saqueado, e eu fiquei aqui pensando, como estudante recém-chegada, né? Eu estou agora no meu 3º período da faculdade, na FAO. Eu fiquei pensando que estar aqui, por exemplo, é uma coisa que talvez muitas de vocês, mais velhas aqui, não tiveram essa experiência. E agora ter esses exemplos, assim, me deixam feliz de poder participar, de poder ouvir. Eu estou enchendo meu caderno de anotação aqui de tudo que vocês falaram, porque é muita coisa interessante, muita coisa bonita de ouvir, muita coisa que deixa a gente mais feliz, porque é meio difícil, né, ser mulher nesse mundo. E eu acho que, assim, é muito inspirador ouvir, poder ter lido isso aqui com vocês e conseguir pensar que eu não preciso seguir, eu não preciso me guiar por coisas que às vezes eu não concordo, que foram ditas por homens brancos na arquitetura, por exemplo. Que eu possa me inspirar em outras mulheres que estão aí, que agora têm voz, cada vez tem mais voz nesse espaço, que talvez há um tempo atrás tenham sido silenciadas, né, como vocês acabaram de falar, e que às vezes acabam ainda sendo silenciadas, como esse exemplo, não sendo ouvidas, não sendo entendidas por homens. E no mais é isso, eu queria dizer só que eu estou muito feliz de estar participando. Marília, Margarida, Noélia. Não, é só assim que veio um pensamento que a primeira moradia de um corpo feminino, né? Muitíssimo bem lembrado, hein, Ana? Maravilhosamente bem lembrado. Acho até que a gente devia estabelecer, acabar de falar de patrimônio da humanidade. A gente é matrimônio da humanidade. Temos que mudar patrimônio vem de pai. Temos que mudar essas metáforas. É matrimônio. Isso aqui é a Gamboa. A zona portuária do Rio de Janeiro é matrimônio da humanidade. Né? Homenagem também. Homenagem tem que ser mulheragem. Mulheragem, isso aí. Eu queria também falar uma coisa que eu não estou achando aqui, mas eu estou louca para conseguir achar e daqui a pouco eu consigo achar. Mas eu queria citar um pouco a Lina Bobardi, que ela era uma figura, né? Ela era considerada arquiteta da liberdade, né? Teve vários embates com Niemeyer, inclusive. Talvez a Ana possa falar um pouco disso. Mas ela é uma figura. Agora a gente vai falar um pouco de arquitetura também, né? A gente pode trazer ela com umas falas dela lindas. Estou procurando aqui para trazer para vocês daqui a pouco. Tem uma que é um mantra que eu sempre falo, que é: a arquitetura é um meio para alcançar certos resultados coletivos. Noélia, você? Não, eu estava aqui, né, as meninas falando essa alma, né, como eu falei assim, a arquitetura é a alma, e a gente pensando agora, né, eu estou aqui só pensando nas imagens, né, e nas imagens que sempre, onde a gente está, né, dentro de toda a nossa, assim, primeira habitat é a barriga, né, assim, feminina, né, a barriga da mulher. E eu fico pensando que toda a imagem, né, eu estou aqui vendo fotos, né, que está aqui, minhas fotos, todas as projeções, é dentro desse ambiente, né? E desse ambiente que a gente está inserido, tem uma arquitetura constituída aí, né? E essa arquitetura realmente, se você for pensar na casa, quando eu falo assim, a casa é substantivo feminino, pensando em relação à arquitetura, né? Que a gente tinha pensado em relação
as imagens. Eu fico sempre imaginando que onde... Aí quando ela fala aqui do Darwin, das árvores, desse lugar, né, afetivo que a gente está buscando construir, né? E sempre, assim, né, durante muito tempo, a Adriele acaba de trazer, vocês mais velhos, realmente, as nossas referências, né, foram, assim, me senti muito honrada. Na época que o Oscar Niemeyer, confesso, gente, que ele me pediu para que eu assinasse uma foto e entregasse a ele, eu achei o máximo. Era o único arquiteto que eu tinha de referência, assim, era uma pessoa muito honrada também, né? Eu me senti muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, mais tarde, né, hoje refletindo, eu acho que é um privilégio para a Adriele hoje ter essas mulheres nessas ações, nessas reconstruções, entendeu? Nessas novas arquiteturas que estão se formando. Porque essas arquiteturas, realmente, elas sempre foram constituídas desses corpos que abrigam as casas, eu digo assim, né? Aí eu já penso no designer, né? Tudo bem, as construções, talvez, os desenhos, né, construídos eram prioritariamente masculinos, mas eu acho que esses desenhos prioritariamente masculinos, eles sempre tiveram as mulheres que eram as donas de casa, né? A gente era as donas de casa. Só que as donas da casa nunca tiveram essa possibilidade, ou tiveram sim, a gente vê essa no decorrer da história sim, mas nunca foram visibilizadas como as verdadeiras, assim, né, as construtoras dessa arquitetura. Então, tenho viajado, assim, esse projeto, obrigado ao Gamboa, o quinto Gamboa de Portas Abertas, de Azana, todo esse processo de estar aí, essa arquitetura de todos nós, e refletir sobre isso, para mim, foi muito importante. Está sendo muito importante, está sendo um processo muito outra, né? A gente começa outra visão, que realmente, na minha época, eu já tenho mais de 50, não tinha, né? Para mim era o Niemeyer, eu falei, o Zanini, né? Era as figuras que eu lembro, assim, mais que... eu não tenho, né, nenhuma referência feminina nessa história. E hoje você já tem, e hoje pensar também, né, nessa construção das linhas. Eu tive na casa do Niemeyer, e ele tinha na parede dele as linhas, eu entendi porque ele queria tanto a minha foto, porque são as linhas dos corpos femininos, que tinha a ver com a construção da obra dele. Mas eu fico muito ainda, né, ainda refletindo, né, sobre esse lugar que é feito pelos homens, e hoje a gente já está ocupando, e a Adriele já tem a oportunidade de estar aqui no quinto Gamboa de Portas Abertas, arquitetura de todos nós, com a Iazana, com a Didi, com esse pessoal maravilhoso aí. Era isso. Falo pra caramba. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que a gente que está dentro da universidade, né, a gente tem uma visão muito real, né? A maioria dos professores de projeto são homens, 90, eu acho, 80% dos alunos são mulheres. A maioria dos professores também já passaram, não sei, dos 50 com certeza, dos 60 muitos. Não que seja um problema, né? Mas eu acho que às vezes engessa um pouco. E eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente. É muito difícil a gente insistir em... Não em um sentido de discordar com um professor, mas realmente, né, impor um desenho diferente, impor um jeito de pensar diferente dentro de uma conjuntura que ainda é muito, muito masculina, né? Mais nesse sentido hierárquico, falando. E eu até, quando estava apresentando o texto, eu tentei parar um pouco nos cortes para a gente ver, né, como ela usa o verde, como as pessoas, né, claro que é um projeto grande, mas a natureza é tão grande do lado da gente, né, nós somos só mais um ser dentro desse mundo, e essas representações gráficas muitas vezes tentam engessar, né, e eu acho que temos que seguir nossos instintos femininos, nossa conexão mesmo com o corpo e com a terra, assim. E para motivar aí a Adriane, tá aí? Adriele. Eu acho que é isso, assim, vamos persistir. Todas nós da floresta estamos aí, né, conversando, falando com as pessoas, desenhando à mão em uma planta técnica, e eu acho que é isso, a gente insistindo que a gente acredita, né, para no futuro ainda mais, quem sabe 90% dos professores não vão ser mulheres, e a gente continua invertendo essa lógica.
Eu acho que uma coisinha. Você é um pouco nova, mas sempre ouve e sempre haverá gente careta. Mas dá uma estudada com Sérgio Bernardes, porque Sérgio Bernardes, embora todo mundo considerava ele um louco, ele tinha os projetos mais incríveis, né? Eu era muito amiga dele, e ele me mostrou assim uns projetos de florestas em cima dos telhados. Dá uma olhada, né? E ele foi coitado, ele e o Zanini foram aniquilados pelos arquitetos, inclusive o Zanini sequer era arquiteto, né? O Zanini era um gênio. E outra coisa que eu queria falar, que também tem que lembrar que tinha coisas boas antigamente, que era, não sei se vocês se lembram, mas a arquitetura, meu marido é arquiteto, era junto com Belas Artes, era uma coisa só. Né? A arquitetura estava inserida dentro da Universidade de Belas Artes, não é, Yazana? Vocês se lembram disso? Em alguns lugares. No Rio de Janeiro, sim. Em São Paulo, dentro da engenharia. Vai depender. Em São Paulo era dentro da engenharia, né? Bom. Então, mas dá, Angela, uma olhada no Sérgio Bernardes, se vai viajar. Tem uma fila. Camila, Carol. Eu fiquei pensando um pouco, acho que essas 3 reuniões, essas últimas conversas, essas rodas estão ecoando, assim, de um jeito muito forte, em mim, acho que em todas nós que vem acompanhando, e acho que as falas de todo mundo me tocaram, assim, nesse lugar, nesse mesmo lugar de eco que a gente gosta muito de trabalhar, e a Zana sempre reforça isso. E eu acho que uma coisa que a gente ficou pensando muito ontem, a gente falou um pouco sobre isso, de como mudar um pouco o nosso olhar no mundo, como tornar selvagem, como a gente se enxergar como um corpo da natureza, da terra, como um corpo pertencente. E eu acho que é um caminho, assim, eu acho que esses coletivos que a gente vem construindo aqui e dentro do Floresta Cidade, desde que eu entrei, acho que são potências de fortalecimento, assim, coletivo mesmo. Acho que é um corpo que a gente tem que se entender também, não só individualmente, eu acho. Acho que a gente faz parte desse corpo coletivo sempre. E isso me faz pensar muito em arquitetura, assim. E arquitetura, acho que como se relacionar com a natureza, acho que é por aí, assim. Entender que essas vozes se ecoam e que isso faz parte da terra e que isso faz parte das nossas conversas com os indígenas ontem, anteontem. Não sei, acho que isso assim faz, por exemplo, desde que eu entrei no Floresta Cidade, acompanhando isso tudo, eu acho que já mudei completamente minha referência de como pensar projeto, como desenhar arquitetura, como se entender no espaço. E é uma coisa que, por exemplo, quando eu estava ali no período da Adriele, quando eu estava recém-chegada na FAO, eu nunca teria essa visão, sabe? É uma coisa ainda muito recente, que apesar da gente estar conquistando esses espaços, a gente está conquistando essa coletividade, essa conversa, é uma coisa muito recente até dentro da própria universidade, dentro do ambiente acadêmico, ainda é uma coisa que a gente tem referências muito, muito duras ainda de projeto na arquitetura, eu acho, muito replicadas umas às outras, assim, e a gente acaba tendo esse exercício até na disciplina de projeto, de replicar uma lógica que já existe, uma lógica opressora, uma lógica de imposição mesmo. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo é o que de fato consegue mudar o nosso olhar na arquitetura, assim, e como a gente entende a arquitetura como esse coletivo, acho que tem tudo a ver, foi o que a Lígia falou, assim, tudo está conectado, está interligado. Não sei se estou viajando muito para vocês, mas é porque realmente acho que muda toda a nossa perspectiva enquanto produtores de arquitetura, de espaço, enfim, isso que eu fiquei pensando aqui. Aproveitando esse gancho da Camila, que ela falou do olhar, né? Eu fiquei pensando muito, o tempo todo me remetia a esse pensamento, que uma vez, eu não lembro que aula que eu estava assistindo,
que a gente tinha que responder uma pergunta de como era a cidade que a gente imaginava, a cidade que a gente idealizava, né? E aí, a maioria das meninas, né, falaram que é uma cidade segura, onde as mulheres possam andar seguras. E a gente ficou pensando que a gente só teria o desenho de uma cidade segura se esse desenho fosse feito por uma mulher. Porque a gente sabe o quanto é complicado a gente ter coisas de longe, quarteirões vazios. E aí a gente ficou pensando, e se a FAU, né, a nossa faculdade, a FAU da UFRJ, ela tivesse sido feita por uma mulher? Será que a gente teria esses prédios gigantescos, todos longe um do outro, que a gente tem que fazer longas caminhadas sozinha? Pode ser, como diz Carla Joaçaba, pode ser, mas eu acho muito difícil. Então, a gente vê que esse olhar feminino, ele não é um olhar egoísta, né? A gente vê, é um olhar coletivo, um olhar de cuidado, um olhar de segurança, para uma cidade segura, e não para eu me sentir, eu, Carol, o que eu vou fazer para eu me beneficiar com isso? E sim um coletivo, né? Um olhar bem mais gentil com o ser humano, com a cidade, com o ser vivo que ali vive, né, em toda a cidade. Pode ir, Juliana. Eu só queria falar que o quão é difícil, né, a gente se firmar nesse pensamento que a gente está trazendo aqui agora, porque é toda uma sociedade afirmando para a gente o tempo inteiro que é para ir ao contrário, e o quão é importante a gente estar aqui falando, reforçando, porque a gente se perde no nosso dia a dia, rapidinho as coisas tiram a gente desse lugar. Então, o quão é importante a gente estar falando, a gente estar lendo, para estar reconectado com esse pensamento, até o que a Carol falou, sabe, para projetar realmente, não só nessa ideia mais subjetiva de remeter a nossa acessibilidade, mas também estar criando espaços, cidades para nós, mulheres, espaços seguros, então, que não sejam utópicos, sabe? Então, acho muito importante a gente estar aqui, a gente estar falando e sempre se alimentando de coisas que façam a gente ver que é possível, porque é muito fácil a gente achar que é puro sonho, sabe? Maravilha. Acho que a gente começa a se encaminhar por um fim, né? Eu estou muito curiosa para saber como Cris está reverberando aí, Cris. Cris tem aí um trabalho bonito que ela faz, né, junto aqui da lanchonete. Então tá aqui, é uma mulher guerreira, né? Como é que tá aí, Cris? Fala um pouquinho com a gente, se tiver vontade, né? Estou adorando a conversa, estou aprendendo mais, né? Que o bar delas é um bar de mulheres, onde eu estou de segunda a segunda, né? Ali cuidando, fazendo evento, cuidando de umas crianças, cuido do pessoal da psiquiatria. E eu acho isso muito gostoso, gosto de estar. Esses dias meu marido falou assim para mim, eu queria que você ficasse em casa, que você cozinhasse, que você fosse aquela mulher, que gostasse de uma mesa bonita. E eu falei assim para ele, mas eu não nasci para isso, você não entende. Você que quis casar comigo, eu não nasci para ser a dona de casa, para fazer comida, para querer uma mesa bonita. A minha mesa da minha casa é uma mesa de bairro. Eu nunca me importei em comprar uma mesa bonita. Aí eu falei para ele assim, eu gosto dessa vida, eu gosto de estar entre mulheres, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer eventos, eu gosto de cuidar, eu gosto de ser livre. Mulher é isso, mulher tem que ser livre e independente. Então, eu sou essa mulher. Né? Eu sou essa mulher que gosta de estar numa dela, que gosta de fazer reuniões, que gosta de fazer festa, que gosta de abrir porta para outras mulheres,
de incentivá-las a ficar bonita, a se dar valor, a trabalhar e não andar assim com o parceiro, andar assim ou assim. Nunca deixar o seu parceiro te diminuir. A minha mãe sempre falava isso para mim, né? Que eu não poderia deixar homem nenhum mandar em mim. Eu via minha mãe assim muito sendo submissa ao meu padrasto, e eu falei assim, quando eu cresci, homem não manda em mim. Quando eu crescer, você é uma mulher independente. E quando meu marido quer ir embora para casa, que ele é da Marinha, né? Eu falo, vai embora, vai ficar no bar. Eu falo, vou ficar no bar, porque o bar é o meu trabalho. Mas você vai embora sozinha? Eu falo, claro que eu vou 35 dias como você está embarcado só, então eu vou 365 sozinha. Você estando aqui, eu não vou embora. Eu pego o carro, pego o Uber e vou embora sozinha, venho para o bar sozinha, faço os eventos sozinha. Eu tenho um rosto para marítimo também, né? Um pessoal que vem do Nordeste, que quer ficar em um lugar com diária, mensal. Eu administro sozinha. Eu administro também a casa do pessoal da psiquiatria, que são um pessoal que uns têm família e outros não têm. Eu que ajudo, eu mesmo coloco a mão, eu mesmo cozinho devido a essa pandemia, né? Que eu não tenho como pagar para ninguém para me ajudar. Eu mesmo venho todo dia, de segunda a segunda, e eu gosto. O segredo de você ser livre é você gostar de estar no lugar que você está. E eu gosto de estar aqui na Gamboa, eu gosto de estar no bar delas. E se chegou a mulher precisando de um trabalho, de um lugar onde não tem onde morar, eu sou essa mulher que eu abro porta, que eu dou trabalho e que eu incentivo a crescer. E no bar delas tem esses debates entre as meninas da Gamboa, né? Quando elas me chegam que tá com problema assim com o marido, assim, aí eu falo assim para elas, trabalhe, seja independente, não dependa de homem, porque nós somos mulheres, e mulheres hoje têm que mostrar isso, que não dependemos de homens, somos nós mulheres mesmos. É isso aí. Né? Maravilhosa, maravilhosa. Isso aí. A gente acabou os outros dias colocando no chat uma palavra, uma frase que ficou do nosso encontro, assim. E aí eu vou acabar, então. Se alguém quer falar mais alguma coisa, assim, ou a gente pode encerrar. Fale. Mas é porque eu achei o que eu queria falar da Lina. Maravilha. Lili, já que a gente não tem, né, a gente normalmente pediu para o autor terminar, lembra? Então, de repente, você lê a Lina para terminar. O que você acha? Pode ser, mas eu posso fazer outra coisa. Então tá. Então, lê a Lina agora. Eu já entendi. Eu já percebi. É pequenininho. A Lina não, porque eu não tinha ligado que tinha esse plano. É só porque tem tudo a ver com a Cris, eu queria falar isso. Vai. Há um gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso muito para ser muito. É bom, né? Lindo. Maravilhoso. Muito bom. Lígia, Yazana, eu posso ler uma frase que a Lígia falou da Lina, eu fui buscar também uma coisa que tem muito a ver também, que fala coisas que eu acho que a gente tem que provocar, assim, ó. Pensamos numa alfabetização em que o homem não fosse seu paciente, aí a gente leva aqui para o nosso debate na alfabetização, seu objeto, que ele desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação, que eu acho que isso é muito feminino, e a gente acuada a ser paciente, né? Então, para que a gente seja mesmo impaciente, reivindicadoras, né? Invenção e reivindicação, são palavras da Lina, e a Lígia me provocou. Legal. Provocação da Lígia, aceita aí. Legal. Boa. Palavras. Maravilha, Noélia, você quer chamar o pessoal para o evento? Isso, eu ia dizer que não acaba agora. Acaba, nossa, foi maravilhoso esse encontro, mas começa agora a mostra plástica e fotográfica, a Casa Substantivo Feminino. A Dó aqui comigo. E aí queria convidá-las, né? Faltam 15 minutos, aí vamos fazer os encerramentos. Não esqueçam de ir lá assistir a nossa mostra plástica e fotográfica.
Vocês são maravilhosas. Cris, eu te amo, maravilhosa. Te amo, Escândalo, saudade, meu poderosa. Saudade! Noélia, coloca aqui no chat o link. Ih, menina, eu estou no celular, deixa eu ver se eu consigo. Então tem. Coloca, Pronto, alguém coloca, gente. Está lá por no favor, Gamboa o de link. Portos Abertos. Agora, do YouTube, da Isso. Mostra Plástica. Beleza, ele coloca aí. Beleza. Eu vou ler, gente, então, as coisas que estão no chat. Vocês vão colocando. E aí parece que tem uma surpresa aí, né? Estou achando que tem uma surpresa, hein, Lili? Surpresas, né? Eu vou ler, depois tem a surpresa, então bora lá. Ó, tá pobrinho esse chat, gente, vamos lá. Me senti na terra, ecologia afetiva, o pessoal é político. Somos terra, semente e flor, coragem de ser, relembrar possibilidades. Terra, elemento tão forte feminino. Somos muitas, somos fortes. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu e o mar. Na minha alma delícia obscura de não querer, de não ganhar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. A minha não quer ir nem vir. A minha raça quer passar. Cecília Meirelles, 1934. Ali ela já sacava tudo. Matrimônio da humanidade. Elas chegam de canoa, elas chegam de canoa, vindo do lado de lá, vindo de lado de lá. Oh, abre-te, Campo Famoso, abre-te, Campo Famoso, cheio de tanta alegria. Oh, cheio de tanta alegria. Vem, Lorena! Oh, abre-te, Campo Famoso, abre-te, Campo Famoso, cheio de tanta alegria. Fala, Bolsonaro! Tanta alegria. O amanhã veio de ontem, o amanhã veio de ontem, ontem ainda virá. Salve a pequena África! Salve toda a nossa ancestralidade! Oh, abre-te, Campo Famoso, abre-te, Campo Famoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Tchau! Pega a vida insiste, não, pega a vida insiste. Viva a floresta! Que
Viva! O amanhã veio de ontem. O ontem ainda virá. Beijo, gente. Tem mostra agora de fotografia. Amanhã a roda é afrodiaspórica, além de outras programações. Tá tudo no link da bio, no Instagram do Floresta Cidade As Rodas, no Gamboa de Portos Abertos, a programação inteira. Então, fiquem ligados. Elas não vão acabar nunca, gente. Vamos nessa. Eu mereço. Bora delas! Bora delas! Demais, gente. O bar é delas, o bar é nosso. Tchau. Salve! Salve, Carlota! Salve! Obrigada, Gazana. Obrigada, Gamboa. Um cheiro em todo mundo. Um cheiro. Lindo, obrigada, Gamboa. Obrigada, Gazana. Chega logo, Kadoshi! Eu amo vocês.